a gente vai conversar sobre pessoas. A gente escolheu o tema de liderança e change management, mas a gente não precisa falar só disso. Então, estou convidando vocês a colocar aí no chat, se vocês quiserem, algum outro tema, alguma pergunta que vocês tenham, algum assunto que vocês gostariam de ver aqui na conversa de hoje. Enquanto isso, eu vou aqui falando de mudança, eu vou aqui falando de liderança nos tempos atuais. Eu soube que vocês falaram aí sobre vários assuntos hoje e alguns deles empacaram ou impactaram de alguma maneira essa questão da gestão. Por exemplo, me disseram que na implantação de FRS, parece que um controller que passou aqui na hora do almoço falou que fazer todo mundo alinhar o comportamento era difícil. Também ouvi dizer que quando a gente alinha lá em cima a estratégia, a meta, o propósito e tem que cascatear, a gente às vezes passa apertado. Então é isso mesmo, a gente tem hoje que falar sobre pessoas. Bom, change management parece assunto antigo, parece que todo mundo já sabe. Aliás, esse é um drama em gestão de pessoas. Todo mundo acha que já sabe de tudo. Então, é bom a gente lembrar que quase todas as mudanças falham. Elas não conseguem ser entregues no budget, no prazo, no esforço, enfim, elas não conseguem chegar no resultado esperado. E às vezes em que isso acontece, a maior parte das vezes, a culpa é das pessoas. E por que será que as pessoas complicam tanto aí as mudanças? Então é porque as pessoas fazem resistência. Por que alguém vai fazer resistência à mudança, gente? Simplesmente porque mudar dá trabalho. O que eu faço eu já conheço, ainda que eu não goste, é um universo seguro, conhecido, onde eu já sei me conduzir. Quando alguém chega e propõe uma mudança, mesmo que seja para melhor, a primeira coisa que a gente pensa é o trabalho que vai dar. Eu gosto de lembrar, por exemplo, que se você comprar o apartamento dos seus sonhos e você estiver mudando para o lugar onde você sempre sonhou viver, perfeito, do jeito que você queria, maior, com vista, tudo que você sempre quis. Mesmo assim, você vai ter que encaixotar tudo que é seu. Você vai passar alguns dias no meio da bagunça, sem saber onde estão suas coisas. Pode ser que alguma coisa quebre no caminho e você vai ter que aprender a viver na nova vizinhança. Então, por menor que seja a mudança, ela sempre vai causar desconforto e ela vai requerer algum nível de empenho. E é por isso que as pessoas resistem às mudanças e é nosso papel ajudá-las a mudar. Então, a primeira regra, gente, para não esquecer sobre mudança, é make it easy. Faça ser fácil. Quanto mais fácil for, mais provável que as pessoas façam o que você está pedindo, que elas cumpram aquilo que você está solicitando. Bom, quantas pessoas resistem quando a gente não tem esse estado maravilhoso em que as pessoas fazem tudo o que você desejaria, em que você consegue implementar a sua mudança com facilidade, as pessoas entram num estado de confusão e ansiedade. Uma outra coisa que pode acontecer é elas se sentirem desengajadas, sem vontade de colaborar. Muitas vezes, isso é reforçado pela conduta do chefe. Então, se ela não vê um apoio muito visível, se ela não vê a companhia toda orientada muito para a mudança, fala, mas se nem meu chefe está fazendo, por que eu vou fazer? Então, as pessoas simplesmente não engajam, não aderem, não apoiam. E aí, dentro desse cenário, muitas vezes, se a mudança for grande, a primeira ideia que a pessoa tem é, vou procurar outro emprego. Afinal de contas, aqui está tudo complicado, está tudo difícil, já que eu vou ter que mudar, eu mudo tudo logo de uma vez. Mas a gente não quer perder ninguém em tempos aí de retenção, então é importante a gente entender o que acontece com as pessoas quando a gente fala em mudança. A primeira coisa que acontece é que a gente vai ter um processo. Então, vai ter um período em que as coisas vão se desorganizar, que a gente já sabe que vai ter alguma perda de produtividade, mas a gente espera um benefício lá na frente. Então, tem um período que é um período de implementação, tem um período de estabilização e tem um período onde a gente vai coletar os nossos benefícios, vai receber aí tudo que a gente tem de volta. Se a gente pensar lá no exemplo do colega sobre FRS, então a gente tem um período onde a gente vai definir como é que a gente tem que implementar, quais são as ações, quais são os impactos, que comportamento, que processo, que formulário, o que precisa mudar.
Aí a gente vai estabilizar, vai dar suporte para que as pessoas usem esse novo processo, e aí sim, só depois que tiver implementado e estabilizado, é que a gente vai poder ver a vantagem, ter o ganho, vai poder coletar o benefício que a gente pretendia com essa mudança. Bom, as pessoas, quando se deparam com isso, vão passar aqui uma curva de sentimentos. Elas vão atravessar aí vários momentos, várias questões que vão trazer para elas angústias, que vão trazer para elas sentimentos. Vamos dar uma olhada como é que é essa jornada? O que acontece com alguém quando a pessoa fica sabendo que alguma coisa vai mudar? A primeira questão é a ansiedade. O que é isso? O que é que vai acontecer? De que tamanho que é essa mudança? O que vem por aí? Então, assim, é um sentimento de estar perdido, de estar confuso e de não saber muito bem o que vai acontecer. O passo seguinte, que é um passo ainda um pouco ilusório, um pouco ancorado, é uma sensação de alegria. Ele vem assim, bom, finalmente vai acontecer alguma coisa por aqui, alguma coisa vai mudar, quem sabe todos os problemas, tudo aquilo que sempre nos incomodou, finalmente vai ser resolvido. Então vem uma sensação de que isso pode trazer uma coisa boa, de que pode funcionar, de que pode ser legal. Mas junto com isso, começa a cair a ficha, e aí vem o tal do medo. Gente, o medo vai acompanhar as pessoas a vida inteira. O medo é uma das coisas que fazem com que o resultado das pessoas piore, com que a contribuição seja ruim. Lembra que a gente fala, estudo de Harvard, sobre segurança psicológica, sobre as pessoas estarem confortáveis, sobre as pessoas darem o seu melhor? O medo é o inimigo da segurança psicológica. Quando eu tenho medo, eu não estou me sentindo seguro. Então, o medo começa a fazer com que as pessoas questionem como é que a mudança vai bater nelas, como é que elas vão ser impactadas por essa tal de mudança. E se a pessoa parar nesse medo, se esse medo for paralisante, ela vai entrar em negação. Mudança, que mudança, nada vai mudar, eu não vou me envolver, eu nada vou fazer, e aí a gente perdeu esse cara. Se a gente conseguir que ele evolua e que ele lide com esse medo, ele vai chegar na etapa de ameaça. Ele vai começar a pensar, bom, esse negócio é complicado, esse negócio vai acontecer mesmo, parece que tem apoio, bom, é pior do que eu pensava. E quando isso acontece, ele começa a se perguntar, será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que eu tenho culpa? Será que eu sou causador? Se eu tivesse feito melhor, eles não trocavam o sistema? Se eu tivesse entregado mais rápido, será que a gente não precisava implantar esse sistema? E aí a pessoa entra numa outra curva que direciona ela para a desilusão. Então, eu não tenho, eu estou fora, isso não é para mim, eu não vou conseguir, não tem jeito. A gente perdeu esse cara também. Ele não volta para ficar com a gente, ele não volta para terminar a mudança. Então, quando a gente vê que alguém está se sentindo muito ameaçado, ou a gente traz de volta, ou a gente vai perder a pessoa. Seguindo a curva das emoções, vem a depressão. Quem eu sou, o que eu estou fazendo, nada depende de mim, eu não fui consultado, nada que eu faça impede essa mudança, isso não tem saída, vai acabar mal. E lá a gente perdeu de novo esse cara na hostilidade. Quando ele entra em hostilidade, ele resolve que ele não vai deixar isso acontecer. Aí você tem um inimigo da mudança. Você tem o cara que vai sabotar seu plano, você tem o cara que vai impedir que as coisas aconteçam. Esse é o mais difícil de lidar. Os outros, pelo menos, eles são passivos. Esse aqui não, ele vai jogar contra. Mas, se a gente conseguir tirar ele da depressão, ele vai começar a testar. Ele vai começar a olhar e vai começar a perceber que de repente pode funcionar, que de repente pode ser legal, que ele pode ter algum ganho, que ele vai aprender uma coisa nova, que talvez o salário dele melhora. E aí ele começa a se ver no futuro, ele começa a aceitar que essa mudança pode ser legal e, finalmente, ele chega no estado que a gente gostaria de mover para diante, de apoiar a mudança, de aceitar que as coisas se transformaram. E aí a gente tem esse cara com a gente para dar continuidade no processo. Tudo bem, gente? Vocês conseguem identificar essa curva aí na trajetória, nas implantações de vocês? Vou pedir aqui para a Liliane dar uma olhadinha no chat, ver o que vocês estão me dizendo, se a gente tem perguntas, o que a gente tem aí da parte de vocês, antes da gente seguir. Vamos olhar aqui? O que é que veio? As pessoas estão dizendo que elas percebem sim, que elas veem essa curva. Com certeza. Obrigada, Roseli. Obrigada, Érica. Obrigada, Larice. Piccolo, um abraço gigante para você. Sentindo sua falta aqui.
Cláudia, Fábio, muito bem, muito bem. Então, a gente consegue perceber essa curva. Gente, essa curva não é estanque. Essa curva, ela acontece de uma maneira lenta e diferente para cada pessoa. Então, tem gente que vai ficar numa etapa lá um monte de tempo, tem gente que vai passar rapidinho e voltar. Então, depende do que a gente vai acontecer, do ciclo de cada um, do seu estilo. Mas eu vi que a gente tinha uma perguntinha aqui, né? Que acho que é por que isso acontece? Porque as mudanças sempre causam essa confusão mental. Isso é nítido em troca de RP, excelente. É a trilha da realidade das mudanças. Exatamente, é isso mesmo, gente. Bom, por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas se adaptam a um estado de coisas. E isso, as rotinas, fazem com que o cérebro se sinta seguro. Então, quando eu sei o que vai acontecer, quando eu sei o que eu tenho que fazer, quando eu já conheço o sistema, isso me dá segurança. Então, quando eu começo a ter uma mudança, eu vou passar por todos esses sentimentos. Quando é que vira confusão? Quando a comunicação, quando o processo de mudança, ele chega em cima da hora. E eu sou obrigado a passar toda essa curva correndo. Então, vamos pensar lá naquele exemplo que eu dei para vocês, quando a gente vai mudar de casa. Então, se você vai mudar de casa e você sabe 2 anos antes, você primeiro fica ansioso, daí você fica feliz, daí falta 1 ano ainda para a mudança, você tem um pouco de medo, será que eu escolhi errado? Depois chega uma época da ameaça, fala, puxa, acho que eu vou sentir saudade daqui onde eu estava. E você vai administrando essa curva, até que no dia da mudança você está, de fato, pronto para mudar. Agora, se eu chegar e falar, você vai mudar amanhã, pegue suas coisas, você vai morar nesse lugar, vai ser desse jeito, o caminhão já está chegando. Mesmo que seja o lugar dos seus sonhos, você entra em confusão, porque você não estava esperando, porque aquilo te pega de surpresa, porque você não se preparou. Então, a gente precisa saber que as pessoas precisam de tempo para assimilar suas emoções. E eu vou mostrar para vocês por que a gente está fazendo essa conversa de mudança. Porque é esse tempo que a maior parte dos líderes não dá para as pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para uma metodologia de change, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter clareza. Todo mundo acha que a mudança já está clara. Ah, a gente decidiu implantar FRS, a gente decidiu implantar SAP, parece que está todo mundo alinhado. Parece que a liderança toda sabe o que vai fazer. Mas não é verdade. Porque quando você faz 2 perguntas, chega na terceira frase, você vai descobrir que aquela mudança significa coisas diferentes para pessoas diferentes, tem impactos diferentes, que as razões são articuladas de maneira diferente. E aí o profissional que está trabalhando e vai ouvindo versões ligeiramente diferentes, razões ligeiramente diferentes, ele vai achando que é tudo confusão, que ninguém sabe para onde está indo, que aquilo não é claro, que não estão contando tudo para ele, e ele vai ficando confuso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem algum processo de transformação ou de mudança é deixar claro para as pessoas o que vai mudar e por que vai mudar. Eu ainda não preciso saber como. E aí vem a questão, que é comunicação. Comunicação é o passo mais importante, gente. E as pessoas, em geral, os líderes, é o trabalho que eu mais faço na vida em Change, é convencer os líderes a comunicar quando nem tudo está definido. Quando tudo está pronto, você já sabe onde a pessoa vai morar, já comprou o apartamento, marcou a data da mudança, escolheu o caminhão, aí é fácil ir lá e comunicar. Só que nessa hora o outro lado leva um susto, né? Porque, afinal de contas, ele não estava esperando nada. E, de repente, pum, caiu tudo de uma vez. Agora, se a gente for construindo a mudança aos poucos, dizendo para a pessoa, olha, a gente está pensando em mudar, a gente está procurando um lugar, acho que vai ser nesse bairro, você não precisa ter a resposta, mas a pessoa vai se preparando, vai construindo e vai ganhando tempo. Então, a dica de ouro aqui é comunica. Comunica, inclusive, quando você ainda não sabe tudo. Comunica correndo o risco de mostrar que você também é vulnerável. Comunica criando um espaço para que o outro, de repente, dê uma opinião. Você não precisa aceitar a opinião dele, mas deixe ele dizer como ele acha que a mudança seria melhor, o que não poderia ser mudado, que risco que a gente corre na mudança, porque quando ele está envolvido, ele muda com muito mais gosto. Então, aqui, comunicação, gente, o truque é comunique sempre, mesmo quando você não tem certeza. Você pode, por exemplo, comunicar que a mudança está sendo discutida, que talvez ela seja implementada. Isso já faz parte de criar uma abertura mental para, na hora em que essa mudança vier,
as pessoas estarem dentro e se sentirem parte. Terceiro passo é tornar real. Porque eu posso ficar lá pensando no novo apartamento até a véspera, sem lembrar que eu vou ter que mudar de agência de banco, que eu vou ter que trocar meu endereço em todos os lugares que eu me correspondo, que talvez a mesma padaria não entregue pão para mim, que eu vou pegar outro trânsito quando eu for nos lugares, que eu vou ter que estacionar o carro num lugar diferente. Então, quando a gente fala para as pessoas sobre impacto em mudança, isso chama mapa de impacto, riscos, a gente está falando disso. Na prática, na sua vida, o que é que acontece com você quando essa mudança acontece? O que vai te impactar? Qual é o risco que você corre? O que pode dar errado para você? Como é que o seu trabalho pode ser impactado? E aqui, quando a gente não aplica e faz mudança, às vezes tem empresa que passa, por exemplo, um mês sem conseguir emitir uma fatura, porque não olhou um risco, porque não ouviu uma pessoa, porque não testou como isso ia acontecer na realidade. Então, é super importante a gente fazer ágil, a gente desenhar enquanto muda, mas a gente precisa fazer os testes de realidade, para não correr risco, para não colocar a empresa em risco também. Então, fazer com que as pessoas exercitem, pensar como aquilo vai funcionar na realidade, no concreto, no dia a dia, é super importante para a gente chegar no resultado, para a gente não ter uma mudança que vai falhar. Por fim, fazer acontecer. Tem empresa que prepara e nunca tem go live. Então, a gente precisa, depois de preparar, colocar as coisas na prática, começar a fazer as coisas. E aí eu vou citar meu colega aqui, que teve uma conversa muito boa com vocês. A gente não é só implantar o que é novo, gente. Tem que esquecer o que é antigo. Não adianta usar o sistema e continuar usando a planilha. Não adianta fazer em 2 lugares. A gente precisa aprender o novo, desaprender o antigo, reaprender, abrir para repensar. Então, fazer acontecer sobre isso. É sobre a gente tirar o barquinho do plano B e colocar a mudança para ir para frente, fazer ela acontecer. E aí a gente fala, bom, agora acabou, né? Já implementei, já mudou, já está funcionando, já deu go live. Posso ir embora? Pode não, gente. Tem que sustentar. Você tem que fazer essa mudança durar. Então, não adianta você achar que lançou, está resolvido. Você tem que, depois de 6 meses, voltar e ver se as pessoas efetivamente estão usando, se está funcionando, se o negócio está se mantendo. Porque se você só fizer até o go live, até a mudança, um mês depois está todo mundo voltando para o comportamento antigo. Porque, afinal de contas, não desaprendeu. E aí? Qual etapa vocês acham que é mais difícil? O que vocês acham que é mais complicado de fazer acontecer na vida real, na história de vocês, nas empresas? Coloca aí no chat para a gente dar uma olhada. Fazer acontecer com sucesso requer subdividir a big change em baby steps, promover consolidação, amplitude de visão a cada etapa. Gosto disso. Gosto disso. Isso é fazer ficar fácil. Lembra que eu falei para vocês? Faça ser fácil. Tudo que faz ser fácil vai mais fácil. Fazer durar, exatamente, Aline, é por aí mesmo. O mais difícil é saber quem está favorável ou não à mudança. Essa parte aqui é interessante. Porque se a gente conseguir saber em que momento da curva, quem é que é early adopter, então tem gente que adora uma mudança. Você nem falou em mudar, o cara já está lá de uniforme, pronto para fazer a bagunça. Mas na hora que você precisa que sustenta, ele some. E tem gente que resiste, mas na hora que você convence, o cara vai com você até o final. Então a gente precisa saber qual é o papel de cada um e quando que a gente precisa que a pessoa esteja pronta. E aí trabalhar o engajamento dessas pessoas. É necessário fazer os envolvidos comprarem a ideia. Nossa, Cláudia, você me deu uma dica bem legal aqui que eu não tinha falado ainda. O problema é trabalhar com as emoções das pessoas, o momento em que cada um está, mudar a cultura junto com a mudança, isso é super importante. Quando a gente olha para o propósito, para os valores, para o que uma companhia está procurando, cada mudança tem que ajudar a ir para lá. E é por isso que mudança é assunto de líder, não é só de consultor especialista. Os líderes das áreas precisam se engajar na mudança. Mostrar as vantagens, estar seguro do ganho e passar essa ideia. Ó, gosto muito dessa frase aqui que a Cláudia trouxe para a gente, sobre esse alinhamento, sobre mostrar o valor para pessoas. A gente usa uma frase em inglês, né? What's in there for me? Então, quando eu vou conversar com as pessoas, quando eu vou comunicar, eu preciso olhar para essa mudança, dar um passinho para trás e pensar, bom, como é que eu convenço essa pessoa que está na minha frente, que tem esse cargo, que tem essa realidade, que vale a pena fazer essa mudança? Que vai ter um ganho para ele, que ele vai sair melhor do que ele era antes, que ele vai estar num lugar mais bacana
quando ele adotar esse comportamento, esse sistema, FRS, seja lá o que for. E a outra coisa, dentro desse assunto da cultura, é a gente lembrar que hoje em dia não tem mais as is to be. É um constante as been. A gente muda o tempo todo, sem parar. Então, o gestor que souber gerenciar equipe, gerenciar áreas em área de estabilidade, ele está perdido, porque a gente não tem mais esse momento. Todos os dias tem mudança, todo dia tem transformação. E a gente precisa criar um espírito de transformação. A gente precisa alinhar as pessoas dentro do contexto de que a mudança vai acontecer o tempo todo e sem parar. E aí a gente precisa usar lá os nossos inovadores, os nossos adotadores, as pessoas que gostam de adotar antes, para que elas sejam nossa ponta de lança, e a gente precisa estar de olho lá nos nossos resistentes, nos nossos detratores, nas pessoas que não vêm com a gente no momento da mudança. E todas têm valor em algumas situações. Tem casos, a gente tem estudos, de que existe uma porcentagem das pessoas que não conseguem assimilar uma mudança grande. Então, se a gente tem uma mudança realmente forte, eventualmente a gente perde 20%, 25% das pessoas que não conseguem se ver nesse lugar e que naquela curva que eu falei, vão tomar um atalho e não vão conseguir ser resgatadas. Mas se a gente for um bom líder e estiver atento, e aí, de novo, vou citar o nosso palestrante, se você conhecer as suas pessoas, e hoje ser líder passa por uma dimensão humana super importante, você precisa conhecer as pessoas que você lidera. E não é conhecer só o potencial de trabalho, você precisa saber qual é o sonho delas, qual é o propósito delas, o que faz elas acordarem de manhã felizes, quais são as coisas que elas fazem bem, quais são as áreas em que elas não conseguem entregar, as dificuldades que elas têm, os medos que elas têm, porque aí você vai conseguir tirar o melhor resultado das pessoas, principalmente nessa nova geração, que é toda individualizada, que vem toda com uma expectativa de ser tratado e ser visto de uma maneira muito pessoal, muito humana e muito individual. Fez sentido, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí no chat que a gente precisa olhar. Transformação do ganha-ganha. Tentar convencer toda a equipe sobre as mudanças, mostrar as vantagens. Perfeito. Acho que vocês estão indo muito bem. Estão prontos aí para ser gestores de mudança, para fazer change leadership, para liderar esse processo dentro da área. Lembrando que eu não estou falando só de troca de software, de mudanças gigantes. Eu estou falando do dia a dia mesmo, das mudanças que vão acontecendo e de como a gente vai precisando criar narrativas, porque a gente precisa criar uma situação onde as pessoas consigam ver e consigam sentir que elas podem ser parte, que elas dão conta e que elas vão poder acompanhar o processo. Trouxe para vocês aqui uma lista de verdades da mudança. Então, primeira coisa, nem toda mudança dá para tratar igual. Tem mudança que é simples, tem mudança que é fácil, tem mudança que é obrigatória, e aí as pessoas vão aceitar de uma maneira diferente de uma mudança, por exemplo, que tem pouca definição, que é em ambiente de caos, onde o desenho não está feito, onde tem muita incerteza. Então, a gente precisa olhar qual é o tamanho, qual é a dimensão, qual é o tipo de mudança e adequar aquele discurso, aquele caminho que a gente vai fazer para isso. A segunda coisa super importante é que a gente precisa pensar em mudança como potencialidade. Eu não quero fazer uma mudança, eu quero aprender a mudar. Eu quero criar abertura, eu quero criar interesse, eu quero criar flexibilidade nas pessoas para que a gente possa fazer essa mudança e todas as que vão vir depois, porque a gente já sabe que depois dessa mudança virão várias outras. O item 3, envolvimento precoce. A gente só vai conseguir criar engajamento, direcionar e resolver as resistências se a gente começar a olhar e pegar a reação das pessoas desde o início. Se a gente chegar quando já está todo mundo pronto, na última hora, e comunicar, a gente não vai saber como é que as pessoas reagem e não vai conseguir conduzir. Então, envolver todo mundo o mais cedo possível, e em qualquer assunto, sempre vai trazer um resultado melhor. A mudança é pessoal. Cada pessoa tem seus medos, cada pessoa tem sua curva, cada pessoa vai empacar ou não em sentimentos diferentes. Então, a gente vai ter aí algumas questões importantes. Vamos dar uma olhadinha no chat? Vamos ver o que a gente tem lá? Pode ocasionar os mesmos sentimentos. A nova geração em questão. Temos um grande desafio, pois essa geração vem achando que são capazes de assumir um cargo de gerência sem ter vivência nem experiência na atividade. Como lidar com isso? Ai, 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 olha só.
A gente recebe pessoas bem diferentes com essas expectativas. Essa geração, ela vem entendendo que a vida é toda uma aprendizagem, que é tudo um videogame, eu vou passando de fases e eu vou assumindo novas questões. Eu diria que a gente também tem que transformar essas transformações em baby steps. Então, assumir uma gerência não precisa ser um processo que acontece inteiro de uma vez. A gente pode dar responsabilidade financeira, a gente pode dar uma pessoa para coordenar, a gente pode passar um processo, a gente pode chamar de acting manager e ir construindo esse gerente aos poucos. Mas eu tenho a impressão de que se a gente não souber, de alguma maneira, criar etapas, criar engajamento, trabalhar o passo a passo, essa geração termina de comer a festa inteira antes da sobremesa. Então, eles atravessam e a gente não consegue nem construir carreira, nem construir valor. Então, o processo é você ir levando a responsabilidade, o interesse, o engajamento, levando aos poucos. A gente, na minha geração, se preparava, e aí subia um super degrau da carreira. Hoje é como uma rampinha, cada dia a gente vai subindo um passinho e a coisa ficou muito mais fluida, que, aliás, é uma palavra que eles adoram. Então, a gente trazer a transformação para mais fluida, a gente fazer esse resultado de uma maneira mais integrada, mais gamificada, mais aos poucos, é talvez a maneira de criar esse espaço de tempo até que a maturidade necessária para a gestão de outras pessoas possa ser construída. Bom, liderança visível não é mais uma opção. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que antigamente o líder podia ou não se posicionar firmemente na mudança. Hoje isso não é uma opção. Ou você tem o role model, ou você mostra o compromisso da liderança, ou a mudança não acontece. A gente fala em change que a gente tem alavancas organizacionais e a gente tem alavancas de liderança. Alavancas organizacionais são todas as mudanças que eu consigo fazer na cultura de uma empresa a partir de disposições de RH, de compliance, de qualquer área. Eu posso criar regra, eu posso criar meta, eu posso criar um monte de coisa, eu posso fazer programa de bônus, eu posso mudar a seleção, eu posso implantar o treinamento, posso trocar o dress code, posso fazer um monte de coisa. Mas isso só vai funcionar se o cara vê o líder dele fazendo. Se eu escrever no dress code, por exemplo, que todo mundo precisa vir de calça e o chefe disser que só vai ser promovido quem vier de shorts, as pessoas virão de shorts, não importa o que eu escrevi na política. Se eu disser que tem que colaborar com a outra área e o chefe disser que não é para passar nenhuma informação, o que vocês acham que vai acontecer? Vai acontecer o que o chefe falou. Então, 70% dos impactos que as pessoas vão ter da eficácia da mudança, do processo de cultura, vai vir do comportamento do chefe. É do que ele fala, é do que ele faz, é de como ele se comporta. É esse exemplo que a gente precisa. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre mudança. Porque só vai mudar se vocês fizeram a mudança. Não vai acontecer vindo lá das outras áreas. Não deixe a história se repetir. Então, sempre a gente tem que dar uma consultadinha no que é que já falhou, no que a gente aprendeu da última vez. Eu adoro aquela frase que diz, ou eu acerto ou eu aprendo. A gente errar não tem problema. Aliás, a gente vive cultura do erro. Hoje em dia, a gente só aprende errando. Mas o erro não pode ser um erro inútil. Tem que ser um erro que a gente comete para aprender. Ele tem que trazer um ganho. Então, o ganho do erro é a gente poder, na verdade, aprender alguma coisa que vai ser útil no futuro. Veja a floresta, não só a árvore. Aqui vem aquele comentário que alguém me deu de presente, de que cada mudança tem que estar relacionada com a cultura. Então, não adianta eu ficar tratando cada mudança como uma mudança. Vou tratar cada uma das árvores e esqueci que elas estão juntas numa floresta. Então, a gente tem que olhar qual é o conjunto, qual é o ambiente, qual é a tendência, qual é a estratégia, qual é a proposta, o que está acontecendo no contexto maior, para a gente poder, então, endereçar o que está acontecendo com cada uma das mudanças, com cada uma das etapas. Reconhecer que a gente tem muita coisa que impacta do que a gente pode decidir dentro da nossa autonomia e daquilo que vem definido, seja de uma esfera global, seja de uma esfera corporativa, seja de uma esfera regional. Então, tem coisas que a gente vai ter liberdade, tem coisas que a gente vai ter que obedecer. E aí a gente precisa combinar essas coisas para que elas façam sentido e que esses dilemas não nos paralisem. A gente precisa medir a mudança, precisa estar de olho. Não é só fazer com boa intenção e esperar que no final vai dar certo. A gente tem que acompanhar o passo a passo e tem que ser rápido.
porque ninguém aguenta mais ficar esperando uma vida inteira. Então, a gente tem que ir comunicando, a gente tem que ir executando, a gente tem que ter planos vivos para que a gente possa atingir os nossos resultados. E aí, pessoal? Alguém discorda de algum desses 10 princípios? Alguém tem sucesso fazendo diferente? Coloca aí no chat para mim. Maravilhosa, domina o assunto perfeitamente. Obrigada, Roseli. Um beijo para você. Divulgar resultados sempre, a cada prazo. Feedback é tudo também. Enviar o material, of course. Esse material é todo de vocês, gente. E eu estou aqui super feliz de estar podendo dividir com vocês esse momento, de poder levar esse conteúdo para vocês. É tão importante para a gente que trabalha aí com pessoas, que trabalha em RH, ver gestores ficarem mais preparados. Eu falo que o sonho da minha vida é o dia que a gente não precisar mais de área de RH, de área de inclusão, de área de diversidade. Vou até me meter aqui e falar talvez de área de compliance, porque todo mundo vai fazer as coisas tão direitinho, vai saber o que é para fazer, vai ter aprendido que a gente nem vai precisar ficar apoiando, vigiando, tomando conta. Mas por enquanto isso está longe, então vamos aqui para a nossa vida, né? Que a gente precisa continuar fazendo as coisas acontecerem. Bom, quais são os benefícios da gente fazer uma mudança estruturada, da gente pensar com uma cabeça de liderança de mudança? Menor impacto ao bem-estar da companhia, então as pessoas vão sofrer menos na mudança. Lembra que eu falei? Todo mundo sofre na mudança? Que a gente quer que sofra um bocadinho menos. Uma aptidão para mudança sendo construída, então uma organização que fica mais leve, que fica mais flexível, que fica mais ágil, porque ela aprende a mudar, ela aprende a simular a transformação, assimilar esses processos, e aí a gente fica cada vez mais pronto para o futuro. Pessoas que ficam prontas mais rapidamente e que estão dispostas, que estão preparadas para mudar, que estão abraçando, elas se tornam, inclusive, mais inovadoras. Porque quem sabe mudar, não tem medo de mudar, sabe que dá para aprender com o novo, é muito mais propenso a implantar, a ter ideia, a testar, eventualmente até aprender com pequenos erros. A sustentabilidade dos resultados, lembra que eu falei para vocês que às vezes o aprender, aliás, o meu anterior também, aprender é fácil, o duro é desaprender. Então, quando a gente sustenta o resultado, sustenta o benefício, mantém por longo prazo, a gente tem um resultado muito mais bacana, muito mais sustentável. E aí chegamos à pergunta que eu queria fazer para vocês. Bom, para ser um líder de mudança, que características vocês acham que alguém precisa? Quais são as atitudes, as características, as competências? Quais são os adjetivos que a gente deve dar para um líder de mudança? Para um líder que sabe liderar em tempos de transformação, em tempos de mudança, em tempos aí de novidades, em tempos de transformação. O que é que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu ganho aqui no chat? O que esse meu líder do futuro, meu líder diferenciado, vai saber fazer? Quais são as características que ele tem? Que habilidades que ele precisa? O que vocês me dizem? Ser um bom ouvinte. Obrigada, Graziele. Flexibilidade, me disse a Larícia. Franqueza. Negociar. Conhecimento. Saber ouvir. Saber ouvir. A escuta aí tá ganhando, hein, gente? Esse líder precisa ouvir. Ó, eu vou dar uma dica. Além de ouvir, ele precisa ser curioso. Líderes curiosos. Você precisa prestar atenção, ficar de olho. Ele precisa influenciar, ter cabeça aberta, ter paciência, saber ouvir, ser bom comunicador. Alguém consegue subir? Acho que tinha um comentário antes da Paloma que eu perdi. Ele consegue voltar? Cabeça aberta, paciência. Aqui. Como lidar com as transformações dos funcionários sempre querendo ficar 100% remoto. Boa, gostei dessa. Vamos guardar ela aqui na minha manga, a gente vai fechar com ela hoje. O líder tem que acreditar na mudança, saber engajar e motivar a equipe, perguntar, liderar pelo exemplo, captar ideias. É quase ser um super-herói. Prazer, André, tenho a mesma impressão. A gente está nessa vida aí para fazer as coisas acontecerem. É isso aí, captador de ideias, implementador, é quase um super-herói. Mentor, gostar de pessoas, joia. Bom, o que a gente tem que ter aqui? Primeiro, a gente precisa conhecer a equipe. Você precisa saber com quem você está falando. Você precisa criar uma narrativa,
contar uma história que faça sentido e que traga um ganho para ele, que traga um aprendizado. E para a gente conhecer, precisa ouvir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, qual é o nosso gabarito, quais são as características que um líder de mudança precisa. Então, ele precisa entender a natureza da mudança, que é o que vocês falaram, precisa saber onde ele está. Precisa se comunicar, vocês também falaram. Precisa ter conhecimento, tá vendo como vocês sabiam? Valorizar as pessoas, estimular a colaboração, aplicar curiosidade. Tem que ser proativo, tem que ser humilde, tem que assumir alguns riscos, tem que ter coragem, tem que ter honestidade, tem que ter autenticidade, tem que liderar as pessoas, não só organizá-las e deixá-las, tem que inspirar, tem que tomar conta delas, tem que ter visão, tem que ouvir. Olha o ouvir aqui, gente, o ouvir que vocês tanto falaram, que vocês frisaram. Tem que ter um estilo, porque senão parece que a gente está comendo arroz sem sal, né? Tem que ter uma maneira, tem que ter um estilo, tem que ter uma característica própria. Líderes não são máquinas, ninguém segue máquinas. Tem que ter empatia, tem que estar disposto a inovar e tem que querer inspirar os outros. É isso que a gente espera de vocês. Bom, voltando aqui para a minha pergunta, eu ganhei uma pergunta hoje, vou trabalhar com ela. A pergunta que eu ganhei foi: como é que eu faço para liderar e inspirar quando todo mundo quer ficar 100% remoto? Pois é. Primeiro, nem todo mundo quer ficar 100% remoto. Existe uma parcela das pessoas que gostam de ir para o escritório, que gostam de ver gente, que gostam de sair, que gostam de transitar. Mas, efetivamente, para boa parte da força de trabalho, poder ficar em casa, conviver mais com os filhos, trabalhar sem sapato, enfim. As pessoas encontraram aí muitas vantagens no trabalho remoto e elas estão bem satisfeitas com esse lugar. O que a gente acha que pode trabalhar? Os benefícios, né? Se a gente quer fazer uma mudança, se a gente quer que alguém mude um comportamento, lembra da pergunta? Primeiro, eu vou fazer isso ser fácil. Segundo, eu vou fazer isso ser interessante. E segundo, por fim, eu vou tentar criar um valor para essa pessoa. Então, se a gente começar a dizer para a pessoa, por exemplo, que almoçar com os colegas é uma coisa legal, que isso vai ser possível porque no mesmo dia que ele vai, vão outras pessoas, que a convivência com o chefe e o relacionamento que a gente consegue fazer é diferente quando a gente está no presencial, que a chance que ele tem de conhecer pessoas de outros departamentos ou saber de outros assuntos no elevador, no estacionamento, na recepção, também é muito maior. Que a gente, por exemplo, tem um relacionamento diferenciado com um cliente, quando a gente encontra com ele pessoalmente, a gente começa a criar um interesse. A gente tem várias empresas que já trabalhavam remoto há muito tempo e a gente percebe que, no longo prazo, existe um prejuízo para a carreira das pessoas. Os profissionais 100% remotos, eles têm mais dificuldade de ascender na carreira, porque eles não estabelecem esses vínculos e eles deixam de aprender as coisas que a gente não fala e que a gente vê nas entre-reuniões, ou a gente vê nos corredores, ou a gente vê no comportamento não verbal. Então, a minha sugestão é trabalhar com as pessoas essa narrativa de que o presencial, ou pelo menos o híbrido, o presencial em alguns dias traz um benefício que compensa o possível desconforto da gente sair aí desse espaço do lar, desse espaço remoto. Agora, tem algumas outras questões que não vão poder ser endereçadas nesse modelo. Então, por exemplo, quem, como eu, acessou talentos que moravam em outros lugares e que não poderiam jamais trabalhar presencialmente, não vai poder exigir que essa pessoa viaje 400 quilômetros para vir até o escritório 2 vezes por semana. Eu vou ter que criar situações especiais, uma vez por mês, uma vez cada 3 meses, em que essas pessoas vão estar presenciais. Mas essa foi uma escolha que eu fiz lá atrás, no momento da contratação, ao acessar um talento que estava fora do circuito do local de trabalho, onde eu executo aí a maior parte das minhas atividades. Então, a gente também tem que dimensionar a questão do conforto da pessoa e da necessidade. Então, eu começaria ouvindo. Por que é importante para você ficar de casa? O que esse remoto trouxe de vantagem para você? Depois eu tentaria criar uma narrativa de como o presencial ou o híbrido vai te trazer uma vantagem e um ganho significativo, para daí construir uma política. Todos os clientes que eu acompanhei que fizeram isso a forceps tiveram problemas. Talvez nesse momento específico em que a gente tem o mercado um pouquinho menos aquecido, o problema não seja tão grave. Mas, na hora que a economia esquentar, e eu estou aqui torcendo para que isso aconteça antes de abril, ou no máximo em abril,
na hora que a economia esquentar, a gente volta a ter problema, porque o talento vai ser disputado e sempre vai ter alguém, alguma empresa disposta a oferecer uma condição favorável para uma pessoa de valor. Então, fica aqui para vocês essa reflexão. Tudo que é imposto é mais difícil de ser aceito. Mas quando a gente abre uma conversa, cria um dilema, conversa ouve o ponto de vista, cria um valor, faz uma comunicação, faz compromissos, aí a gente tem muito mais chance de ter sucesso, de entregar o que a gente gostaria. Bom, a gente ainda tem uns minutinhos. Será que eu tenho mais alguma pergunta para responder hoje? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso chat. Aqui, a Maciça Maier, em 2013, falando que não dá para trabalhar só no remoto, que a gente precisa, sim, entrar na convivência. Tem coisas que a gente não consegue só trocar remoto. Aliás, é uma coisa estranha, sabe que eu estava falando para vocês desses talentos que eu contratei em locais não acessíveis. Tem alguns que, exatamente porque eu sei que a relação vai ser só online, que eu convivo tanto que eu me custa lembrar que eu nunca tive com eles presencialmente. É estranho, porque a minha cabeça formata uma imagem. E aí, quando eu encontro, eu falo, nossa, eu achava que a pessoa era mais alta. Assim, no meu desenho daquela pessoa, ela era diferente. É super interessante ver como isso vai nos impactar. Bom, eu não ganhei perguntas, então eu vou aqui começando a me despedir de vocês e vou tentar deixar aqui o meu wrap-up. A gente vive em empresas em constante mudança, em transformação, a gente está num momento de ebulição, a gente tem que reagir aí à mudança de contabilidade, à IFRS, ameaça de mercado, questões aí dos impactos do que a gente tem visto, a demanda por diversidade, a questão da inclusão, a mudança nas relações entre as pessoas. Então, assim, tem um monte de driver de mudança vindo para a gente. E se a gente ficar estático, a gente vai ter problema, a gente não vai conseguir ocupar o papel que finanças, controladoria pode ter dentro das organizações. Então, a dica para vocês é, assumam esse lugar, se tornem cada vez mais humanos, cada vez mais estratégicos. A gente sabe que liderar pessoas é o que vai ser o trunfo do futuro. Abracem as pessoas e a mudança, e com isso vocês vão voar muito mais longe. Lembra lá os nossos segredos, comunique sempre, faça ser fácil para outra pessoa, assegure-se que ela entendeu todos os impactos e participe com ela desde o início, sempre que você puder. Gente, muito, muito obrigada.